mas dá um comparativo para a gente. Como é que começou? Eu sei que o senhor teve atividade muito forte, né, na CPI dos Correios e depois foi na CPI, foi na do Mensalão também. Eu fiz 20. O Correio depois do Mensalão, depois do Petrolão, mas enfim. Na CPI dos Correios, como é que se deu, como é que começou esse caso? Porque para a gente vai se lembrar de algumas figuras, de alguns acontecimentos, mas tem muita gente que nos assiste aqui que tem menos de 20 anos de idade. Né? Como é que começou esse esquema todo do PT e começou a quebrar esse cristal? Porque até então o PT era o partido da ética, né? Sempre dizia contra a corrupção e que mata a cobra e mostra o pau, etc. E tal. Como é que se deu esse primeiro escândalo dos Correios que originou o Mensalão? Bom, o PT, até chegar ao poder federal, ele era financiado, né, por uma tríade. Né? Era o lixo, o bicho e o ônibus. Né? Por quê? Porque eles tinham ganho em várias capitais, em várias cidades grandes. Né? Tá aí o caso do Celso Daniel, que era um esquema de desvio de dinheiro público que passava por duas dessas três colunas. Né? Quando eles ganham a eleição, em 2002, e chegam ao poder em 2003, lembrar, por exemplo, que teve um decreto, ainda em fevereiro, do presidente Lula, concentrando na SECOM todas as verbas de publicidade, qualquer valor acima de R$50 mil, sem o aval da SECOM, não era liberado. Então, ali eles já estavam trabalhando e eles trouxeram para Brasília um esquema que, na verdade, hoje a gente sabe, começou em Minas Gerais, né? Lá com a SMPIB, com a DNA, que chegaram a ser grandes empresas, né, de publicidade e propaganda. Tinha um personagem chamado Marcos Valério, que iniciou suas operações lá em Minas e depois veio com a chegada do PT no poder, ele veio aqui para o governo federal. E aí teve um episódio de uma briga entre o Roberto Jefferson e o Zé Dirceu, né, por espaços no governo e também por pagamento de uma conta. O Zé Dirceu deu um calote? O Zé Dirceu deu um calote no Roberto Jefferson. Eles tinham prometido R$20 milhões para a campanha de 2004, né, para o PTB, e aí pagaram, parece que, algo como 6 milhões, que foi distribuído aos então candidatos do PTB, e houve uma operação chamada Beacon Hill, Farol da Colina, em agosto de 2004, que prendeu 26 ou 27 doleiros, os principais doleiros do centro-sul do Brasil. E aí o argumento do Roberto Jefferson, do Zé Dirceu, que não tinha como trazer o dinheiro para o Brasil, para entregar para o Roberto Jefferson, para ele quitar lá suas contas de campanha. E aí começou uma briga, uma disputa entre eles, que vai explodir em julho, se não me falha a memória, de 2005, numa ruptura completa. Aí o Roberto Jefferson falando do Mensalão, e aí começa a CPI, investigação. Bom, aí tem tudo que a gente já sabe. Uhum. Mas qual era o objetivo? O objetivo era buscar fontes de financiamento para que o PT, porque o PT não era uma coisa desconectada, né? O PT é uma grande articulação da esquerda latino-americana, conectado com a esquerda mundial, né? E, vamos dizer assim, articulado pelo Foro de São Paulo. Quando eu cheguei aqui e falava de Foro de São Paulo, as pessoas achavam que era um ET. As coisas que eu dizia, que um dia o PT ia tentar tomar o poder absoluto, montar a pátria socialista. Os caras diziam que esse gaúcho é doido, né? E tem um episódio que me chama muita atenção, que é 98. O presidente na época era Fernando Henrique, ele tinha tido uma queda e o Lula tinha tido uma elevação na pesquisa. E aí estava numa rádio lá de Porto Alegre, Rádio Gaúcha, que tu conhece, e uma entrevista com um sujeito na rádio, que era chamado de professor, e lá pelas tantas perguntam, mas professor, o que vai significar uma eventual vitória de Lula na eleição desse ano, que não ocorreu, né? Fernando Henrique se recuperou. Ele disse, o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Aí no final ele diz o nome, o professor Marco Aurélio Garcia, né? Que sempre foi uma das pessoas que tinha proeminência aí no Foro de São Paulo, né? Então, esse era o projeto de poder. O PT, durante a sua passagem, tirou 17 bilhões de dólares do BNDES, de dinheiro do brasileiro, de impostos do Brasil, para fazer o quê? Para financiar
a maior parte através da Odebrecht, também das outras companhias, do esquema lá do Petrolão. Porque eles levaram o pacote completo, quer para a África, quer para a Centro-América. Né? O que eles levavam? Levavam o melhor marketing, Duda ou João Santana, levavam uma grande empreiteira, levavam obras de infraestrutura de grande porte e levavam financiamento do próprio Brasil. Né? Bom, esses 17 bilhões, tem um episódio, no período que eu estava aqui na Casa Civil, o chefe da Casa Civil, ele participa de uma junta de execução orçamentária, teve em agosto de 2019, eu assinei junto com o Paulo Guedes uma autorização de transferência do Tesouro Nacional para o BNDES de 452 milhões de reais, dinheiro de impostos de brasileiro, para cobrir o juro do dinheiro que o Lula e o PT mandaram para fora do Brasil. Então, dinheiro que deixou de ser usado aqui, deixou de ser aplicado aqui, e todo ano deve estar acontecendo isso, porque eles fizeram, né, uma amarração onde o BNDES não perde dinheiro. O BNDES mandou, se o cara lá não paga, quem é que paga? O Tesouro Brasileiro. Quando a gente fala Tesouro Brasileiro, eles socializaram o prejuízo para todos os cidadãos do Brasil. Eu lembro, 2017, 2018, a gente, mais um desses 2 anos, a gente votou aqui no Congresso até um aval para pagar uma dívida da Venezuela. O Brasil tinha ficado como uma espécie de fiador da questão, e se não pagasse seria pior, né, as punições que nós sofreríamos. Então esse pessoal aí não brinca em serviço. E o pior, eles deram contornos de legalidade em tudo isso. Portarias, instruções normativas, todo o aparato legal, o arcabouço foi sendo dado. Mas eu acho que ainda tem umas histórias aí para virem do BNDES, né? Porque não é possível você mandar bilhões para fora do país sem autorização do Congresso, né? Um empréstimo internacional desse para obra de infraestrutura, seja na Venezuela, na África, em Cuba ou Nicarágua, seja lá onde for, precisa de autorização do Congresso aqui e não teve. Essa história aí, eu acho que, Deus quiser, ela ainda vai chegar a um resultado jurídico, vamos assim dizer. Mas, Tia, no CIPEC, em 2019, você teve um discurso muito marcante e deu ali uma forte crítica ao comunismo. A gente está falando aqui de Foro de São Paulo, Venezuela, Cuba, etc. Você ainda vê risco do Brasil se tornar uma Venezuela? Você acha que isso é possível em um curto ou médio prazo? Claro que sim. É só a gente perder a eleição do ano que vem. Simples assim. E triste assim. Ou seja, nós hoje temos uma luta aqui no Brasil gigantesca. Isso é uma coisa importante, Eduardo, para as pessoas entenderem. O mundo hoje tem uma prevalência do pensamento de esquerda nos países mais relevantes. Depois da queda do Trump, só um líder mundial relevante, num país que está listado entre os 20 maiores do mundo, que tem pensamento conservador / liberal, que é fruto dessa aliança que a gente construiu. Se chama Jair Bolsonaro. O deputado Bolsonaro não era perseguido lá no passado de uma maneira violenta, como a gente assistiu, né, em 2017. Em 2018 eles subiram o tom de maneira violentíssima. Eles quem, né? Alguém pode me perguntar. Eles quem? A imprensa brasileira, uma boa parte do empresariado brasileiro. Porque a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Capitalista brasileiro, ele de capital só tem a lista. Porque o capital, usualmente, ele foi público, né? Se a gente pegar os campeões nacionais, grandes campeões, né? Que o PT, por exemplo, forjou no Brasil, todos eles pegaram dinheiro de quem? Dinheiro ou do Tesouro ou do BNDES, né? Dinheiro de brasileiro, né? Então, esse aqui é o perfil. E, bom, nós fizemos em 2018, eu dizia que a gente chegou em 17, conversando com as pessoas na Câmara, fazíamos aqueles almoços, jantares, e o café da manhã juntava 3, 2, 5. Teve situação onde era o deputado Bolsonaro, o deputado Eduardo, eu e mais 2, né? Mas a gente persistiu, né? E aí foi indo, e lá em julho de 2018 a gente chegou a 123, se não me falha a memória. Eu tenho a listinha lá até hoje, né? Quem tem é o Marcão, né? Que trabalhou comigo muitos anos, né? E ele tem até hoje essa listinha guardada com ele, né? Mas, bom, nós fomos crescendo, a eleição foi um processo disruptivo, né? O desespero do outro lado era tamanho, né? Que atentaram contra a vida do presidente e graças a Deus, eu sou um cara de muita fé, não tenho nenhuma dúvida de que Deus levantou o presidente e sustentou, porque
Se a gente tivesse, né, meio centímetro a mais da faca, ou 2 minutos a mais no deslocamento da Polícia Federal, ninguém estava aqui agora. Uhum. Então, não é uma coisa humana isso, entendeu? Então, bom, a sociedade brasileira entendeu isso, foi para as ruas, né, carregou a campanha no seu coração e, bom, a gente chegou ao poder, né? E aí nós fomos disruptivos, ou seja, nós fomos desfazendo esquemas que existiam, as coisas como elas eram feitas. Teve um tempo onde nós também amadurecemos, nós também aprendemos muito do lado de cá, né, do Poder Executivo. Teve aprendizagem também no Congresso Nacional, né? E hoje, passados 2 anos e pouco de governo, né, a gente entrando no 28º mês, eu diria que hoje há uma maturidade muito maior, nossa, em primeiro lugar, né, porque eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que a gente aprendeu também no exercício do Poder Executivo. O presidente é um sujeito que tem um coração gigantesco, eu digo sempre, né, para aqueles que têm fé como eu, né, eu olho para o presidente Bolsonaro e eu encontro o mesmo coração que quem estuda a palavra de Deus encontra no livro de Salmos. Davi foi um rei que tinha um coração que agradava a Deus, assim como é o coração do presidente. Quem o conhece sabe do que eu estou falando, né? Então, isso não quer dizer que a gente não possa ter erros ou ter falhas, porque nós somos humanos e todos os seres humanos erram e falham. Agora, ele tem um coração diferente, ele tem algo que agrada muito para quem tem fé, aquele que é o verdadeiro, né, Senhor da nossa nação, que é Deus. Então, eu acredito muito de que hoje nós vivemos um outro momento em relação ao início do governo, um momento que caminha para a gente ter um entendimento e a fixação de uma relação entre o executivo e a sociedade, o executivo e o legislativo, que serão e são e continuarão sendo transformadoras da vida nacional. Porque só isso explica, né, essa compreensão que a maioria da sociedade brasileira tem. Não há nenhuma pessoa no planeta Terra, nenhum líder nos últimos 50 anos que foi mais atacado, mais perseguido, mais agredido, mais enxovalhado do que o presidente Jair Bolsonaro. E por que resiste essa conexão com a população? Porque ela é construída sobre a verdade. Ele é de verdade, ele é de carne e osso, ele é honesto e ele é verdadeiro e sabe que tem uma missão e nos cobra todo dia, Eduardo. Toda reunião ele diz pra gente, nós estamos com uma oportunidade única, nós temos uma missão de transformar o Brasil, nós não podemos falhar e nós temos que servir o povo brasileiro. E a população brasileira entende que hoje ela tem um governo que a serve e que é completamente diferente daquele governo que passou por aí e que lamentável e que graças a Deus é passado e não vai voltar. Aquele governo se servia dos brasileiros. E a nossa grande diferença está aí. É por isso que eu acredito que o presidente ganha a eleição ano que vem no primeiro turno. Amém. Tia,